Olá, bem-vindo de volta, aventureiro, a mais um episódio do mundo antigo do Warhammer Fantasy. E hoje vamos falar dele, da fera, o crocodilo, o alligator, Nakai the Wanderer. Nakai, o andarilho, a tradução em português, é uma lenda, um mito para os homens lagarto, principalmente para os skinks. Os monges skinks veem ele como um enviado dos antigos que vem para trazer o porrete na cabeça daqueles que ameaçam o plano maior e ameaçam Lústria e os homens lagarto em geral. Mas Nakai nem sempre foi esse lindo espécime de Kroxigor que aqui está desenhado. Na verdade, Nakai começou, assim como todos os outros Kroxigors, como um mero construtor carregando pedras para construir as obras dos antigos. Na verdade, ele viu os antigos caminhando entre os homens lagarto e a história do Nakai começa muito tempo atrás, aproximadamente 5.600 e alguns anos antes do Império sequer existir e do calendário imperial ser contado. Nessa época, os homens lagarto viviam em paz e com muita felicidade, já que os antigos davam a eles um propósito. Os antigos, uma espécie misteriosa que semeou a vida no planeta e tentou criar uma condição habitável e adequada para que a vida crescesse e florescesse, cada um no seu canto, conforme um plano que eles construíram para o planeta. E os homens lagarto eram servos fiéis de tudo que os antigos faziam ou diziam. Na verdade, eles, como civilização, eles são meio que obrigados a obedecer, e cada um tem uma função na sociedade. O básico, os menores e os trabalhadores mundanos do dia a dia são as skinks, que são uma espécie menor de homem lagarto. Os bem maiores e mais fortes são os sauros, que seriam os guerreiros dos homens lagarto. Depois tu vai ter os cabeças, que são os slan, e depois dos slan tu vai ter uma criatura gigantesca chamada Kroxigor. O Kroxigor nada mais é do que o músculo dos homens lagarto. Apesar dos sauros serem fortes e os slan conseguirem mover montanhas com seu pensamento, eles ainda iam precisar de um ajuste fino, de alguém que traria a pedra que o slan tirou do fundo do terreno para levar até o local correto. E quem é que vai fazer esse trabalho manual de levar muito peso, já que as skinks não conseguem, porque eles geralmente são fracos? Vai precisar de uma espécie para o trabalho pesado. E aí entra os Kroxigors. Os Kroxigors, essa criatura semelhante a um crocodilo, com algumas características humanas, como andar em duas patas e também a parte de conseguir segurar objetos na mão. Os Kroxigors, eles são bem lentos na parte de cognição, na parte de capacidade cerebral, comparado aos outros homens lagarto. E o Nakai nasceu um pouquinho diferente dos seus irmãos seus irmãos mais simples, porque o Kroxigor, se tu bota uma arma na mão dele, ele vai esquecer o que ele está fazendo, soltar a arma e coçar o queixo. Apesar de a aparência dele assustar, em geral, eles são criaturas pacíficas que não têm um motivo de atacar ou machucar alguém, muito menos de fazer algum tipo de violência.
o Kroxigor, eles realmente são construtores, eles existiram, eles nasceram para carregar coisas para os outros homens lagarto e botar uma sobre a outra e ver as construções surgindo no terreno. E assim, eles vivem felizes, uma vida extremamente simples, sem muito pensamento ou qualquer coisa. Até os homens lagarto em si não têm um pensamento muito, nossa, como eles são inteligentes, Mork vai dizer que eles são muito astutos. Não vai acontecer isso aí. Mas, em geral, os Kroxigors são os que têm o menor cérebro proporcional ao corpo, e acredito que tu botar diretamente também vai ser um dos menores, e tudo que eles querem fazer é viver a vida em paz e obedecer às ordens dos antigos. E nessa época dourada, para os nossos homens lagarto, eles fizeram exatamente isso, incluindo o Nakai. Construíram grandes pirâmides, grandes cidades-templo, grandes pontes, as obras que os antigos pediam, eles construíam. E a vida fazia sentido, a vida era bela, tudo era bom, tudo estava ótimo. Até que um belo dia, quando tá tudo acontecendo muito certo, bem, uma pitadinha de caos faz mal a muita gente. Então, de repente, os portais dos antigos que absorviam e impediam que o caos entrasse no mundo acabaram dando defeito e o caos entrou como uma torrente e começou a devastar aquela criação perfeita dos antigos. Nessa época, uma infinidade de criaturas demoníacas do caos desceu sobre as cidades templo dos homens lagarto, e aqueles monstros aberrantes, demônios, mutações, coisas esquisitas vinham atacar. A quantidade de sauros que existia não era nem perto do suficiente para segurar as hordas das coisas surreais do imaterial que vinham com uma sede de sangue e violência para causar dano, morte e destruição, medo nas criaturas orgânicas, que isso alimenta as coisas que tem do outro lado. E os nossos pobres homens lagarto, sem saber o que fazer, se defenderam com o que podiam. Essa época dessa grande calamidade da invasão do caos no mundo foi quando os Kroxigors, pela primeira vez, tiveram que pegar em armas e lutar junto com os outros homens lagarto. Os Skinks, os Sauros, até os Slan foram para o campo de batalha para tentar impedir a total devastação da civilização. Nessa época, eles lutaram junto com os antigos, mas os antigos acabaram sumindo. Não sei se eles fugiram, não sei se eles morreram lutando, ninguém realmente sabe. E os que estavam vivos nessa época, que são os homens lagarto, também não vão te falar, porque eles não sabem comunicar a nossa língua, eles falam grunhidos e barulhos esquisitos, também não vão te dizer em detalhes o que aconteceu lá atrás. E o nosso herói, o Nakai, nessa época, diferente dos seus outros Kroxigors, que estavam completamente sem entender o que estava acontecendo, ele tinha inteligência suficiente de perceber que não estava no plano dos antigos aquelas criaturas de 8 metros com olhos flamejantes e espadas que sangravam. Tinha alguma coisa errada. E ele lutou junto com os outros nesse começo, ferozmente, para defender a sua cidade natal de Tlanxla. E depois de uma briga já perdida, porque eles foram pegos totalmente de surpresa, nem os antigos deram conta de impedir essas coisas, a cidade natal dele foi destruída e tomada pelas forças caóticas. Felizmente, o Nakai sobreviveu e, junto com um grupo de sobreviventes, eles desbravaram a floresta, descendo cada vez mais para o sul de Lústria, se juntando à defesa de outros locais, novamente perdendo as cidades-templo e recuando até chegar na cidade
de Itza, que é a maior das cidades, também que é a capital dos Homens-Lagarto. E a cidade-templo de Itza existia um Slan diferente dos outros. O Slan, o Lord Croak. O Lord Croak era o mais poderoso dos Slan até então, e agora a defesa tinha que aguentar o caos ali. Não mais essas criaturas que não eram do grande plano deveriam continuar nesse planeta. E os soldados foram para o campo de batalha defender grandes pontes que separavam a cidade-templo de Itza do resto do continente. E o Nakai foi para uma dessas enormes pontes que provavelmente os seus irmãos, os Kroxigors, que construíram, trazendo gigantescas pedras. Ele apreciou um momento aquela construção, mal sabia ele que ele nunca mais voltaria a fazer o seu propósito original. O Nakai, então, utilizando uma arma provida a ele ali na cidade, junto com Sauros, outros Kroxigors armados, várias skinks com armas de longa distância, estavam se preparando agora para enfrentar as ondas do caos. Quando na distância uma infinidade tomou o horizonte, a quantidade de demônios e criaturas maléficas que desciam das colinas e das montanhas, chegando mais próximas das defesas. Elas foram se afunilando por aquelas pontes e se encontraram de frente num duelo épico as forças dos Homens-Lagarto e as criaturas horrendas do caos. E os Homens-Lagarto lutaram ferozmente. Cada Sauro derrubava uma criatura demoníaca. Os Kroxigors, utilizando armas gigantes, porretes enormes, pedaços de árvore recém-cortados, jogavam várias das criaturas para o abismo morrer, caindo da ponte. Mas a cada um dos Sauros que morria pelas criaturas do outro lado, cada Kroxigor que era derrubado por 10 demônios que arrancavam sua carne e devoravam até os ossos, cada skink que era destruída não tinha outra para repor, enquanto as criaturas do caos, por mais que tu destruísse, parecia que elas eram infinitas. E a luta continuou por dias, até que o Nakai percebeu que apenas ele estava ali naquela ponte. Todos os outros tinham morrido. Mas a sua raiva, sua fúria, o seu ódio daquelas criaturas caóticas que estavam manchando o grande plano, matando os seus semelhantes, ele não parou de bater, atacar, morder, cortar, pisotear. Por mais que ele fosse ferido, ele era nervoso demais para morrer e ele continuou lutando. Até que de repente um grande choque psíquico do próprio comandante da cidade, não é bem comandante, mas é quem governa. É esquisito que eles não são bem... O Lord Croak, o Slan que estava comandando tudo aqui, lançou uma onda psíquica e devastou as criaturas demoníacas a quilômetros de diâmetro do epicentro da explosão. E o Nakai agora, vendo as criaturas demoníacas desaparecendo, achou que era uma vitória. Quando ele virou, a cidade-templo estava pegando fogo e ele descobriu depois que o próprio Lord Croak foi morto pelas criaturas demoníacas porque outras pontes caíram e as pontes que caíram as criaturas entraram. Um detalhe: essa ponte que ele defendeu aqui é conhecida como a Ponte das Estrelas, The Bridge of the Stars, e essa ponte, diz a lenda, que até hoje criaturas do imaterial evitam e têm medo, porque o grito das criaturas que o Nakai matou, com a dor e a destruição com que ele baniu elas, continua
até hoje podendo ser ouvido por criaturas semelhantes àquelas do imaterial. Então, demônios do caos até hoje evitam essa ponte pelo medo de ter o mesmo destino de aquelas centenas ou milhares de criaturas demoníacas mortas ali. Bem, infelizmente, a cidade-templo caiu, tudo estava perdido, não havia mais esperança. E no caso, o Nekai decidiu então continuar lutando contra aquelas forças caóticas. Não mais ele iria servir a um Islã, não mais ele iria jurar lealdade e defender uma cidade-templo. Talvez ele não queria viver com a vergonha de ver outra cidade-templo que ele estava defendendo ser destruída, ou simplesmente ele achou que ele seria mais efetivo se ele ajudasse em vários lugares ao mesmo tempo, e ele jurou que iria lutar para sempre enquanto existissem inimigos dos homens lagarto. Ele não iria descansar, ele iria de lugar para lugar enfrentar os inimigos do plano maior até que nenhum mais dessas coisas erradas pisasse no planeta. Um juramento nobre, uma coisa muito honrada. E o que aconteceu depois? Bem, os elfos conseguiram fazer uma coisa de bom e eles fizeram um grande vórtex e tiraram a energia caótica que sustentava essas criaturas demoníacas do mundo. Então os elfos, uma coisa eles deram dentro depois de 800 errada, mas eles conseguiram retirar do planeta a influência do caos através de uma grande magia de vórtex. E agora que as criaturas demoníacas tinham desaparecido e o caos se reduziu e foi confinado mais para os locais nos polos do planeta, onde antigamente ficavam aqueles portais dos antigos, desolando toda a vida e destruindo tudo lá, e o norte de Lústria também foi quase que todo devastado e até hoje tem um pingo de corrupção de caos lá. O sul pelo menos sobreviveu. As florestas de Lústria manteram a defesa e algumas cidades-templo ainda estavam em pé. E o Nekai, ninguém sabia onde ele andava, muitos julgaram que ele estava morto e por em torno de 3.000 anos ele não foi mais visto. A próxima vez que o Nekai foi visto foi quando os Skavens do clã Pestilens, mais ou menos 930 no calendário imperial, apareceram para incomodar em Lústria. Eles começaram a espalhar doenças e venenos e tomar cidades-templo no sul. E quando os Slan finalmente acordaram da sua hibernação, do seu soninho de beleza, para perceber o que estava acontecendo, era meio que tarde demais. Felizmente, os Skink Priests, no caso os monges Skinks, tomaram uma atitude e começaram a enfrentar aqueles ratos da praga do clã Pestilens. E conforme as Skinks agora estavam dando, no caso não é dando a luz, né, porque eles não nascem como a gente, mas no caso estavam fazendo o spawn, que seria o nascimento em massa de várias Skinks de crista vermelha que são resistentes à doença e mais agressiva para lutar contra os Skaven. O Nekai apareceu junto. Nessa época foi meio que um momento mágico para os Skinks, porque eles consideram que Sotek, o deus cobra deles, voltou. E aí o Nekai aparecendo junto com assim uma nova, no caso um deus dos antigos que apareceu para ajudar. O chão virou várias cobras e matou os Skaven na floresta. E agora as Skinks de crista vermelha que eram imunes levaram a batalha de volta para os confins do Under Empire, do Império Inferior dos Skaven. E o Nekai estava lá esmagando aquelas criaturas, e nesse momento ele foi considerado
um enviado, um emissário dos deuses dos antigos, porque ele tinha desaparecido há muito tempo. Mas agora o Nekai tinha voltado no momento que eles mais precisavam, junto com o reaparecimento de um deus. Então, por que não dizer que ele é um emissário dos deuses? E no caso, as skinks começaram a adornar e entregar para ele um monte de presente de ouro, um monte de placa e coisa especial, porque eles consideravam agora que esse Kroxigor albino, eu não falei, né? Ele nasceu diferente dos outros, ele é albino, e isso na cultura dos Lizardmen considera que ele nasceu tocado pelos antigos, porque é muito raro de acontecer, e quando um deles nasce albino, ele é considerado marcado para fazer algo grandioso durante a vida. Então agora, aquele Kroxigor mítico, lendário, criou fama nas cidades-templo como o Nakai, o andarilho, onde era necessário, onde a luta era mais difícil, onde o inimigo parecia ser indestrutível, o Nakai vinha para ajudar os seus Lizardmen numa luta, geralmente subindo a montanha contra um inimigo muito difícil. Em diversas batalhas, ele foi o necessário para virar a mesa. O Nekai, por exemplo, já enfrentou, durante esse tempo aqui do clã Pestilence, um rato ogro mutante. Como assim? Um rato ogro é uma mistura de um rato com um ogro, né? Não tá no nome, criado pelo clã Molder para virar uma abominação, uma besta feroz, e o clã Pestilence deu um toquezinho pessoal e injetou várias doenças nesse rato, criando dele uma arma biológica. Essa arma biológica iria devastar as fileiras dos Sauros, porém o Nekai viu essa criatura, imediatamente considerou como um alvo de prioridade, e o Nekai duelou contra esse rato mutante aberrante, e depois de esmagar a cabeça, cortar o corpo, destruir em pedaços, o Nekai caiu de joelho e desmaiou. O Nekai matou o inimigo e ele caiu morto, desmaiado. O que aconteceu? A doença que tinha dentro daquele rato era tão potente que o próprio sangue dele era contagioso. No que encostou no Nekai, ele foi contaminado por diversas doenças. Os Skink Priests, os monges Skinks, carregaram o corpo do Nekai. Acho que precisou de uns 80 Skink para carregar esse peso todo, até a cidade-templo mais próxima. Fizeram várias magias de cura, orações e proteções e tudo que eles podiam fazer para tentar trazer o Nekai de volta. E o Nekai não acordava, e não acordava, e não acordava. Depois de várias luas, de repente, ele abriu o olho e se levantou, e os Skinks festejaram, fizeram uma enorme festa com comida, com várias peças de ouro que eles deram de presente para esse emissário dos deuses, e até hoje ele é considerado pelos Skinks meio que uma coisa lendária e um santo no caso dos antigos. Quando é necessário, ele geralmente aparece em cima do laço, bem no finalzinho do horário, quando era, podia ter aparecido uma semana antes, mas não, ele aparece no momento da batalha. Mas ele age pros Lizardmen, pros Homens Lagarto, de um jeito semelhante que o Anão Branco age pros Anões. De algum jeito ele fareja o perigo e sente onde os Homens Lagarto mais vão precisar da sua presença, e lá ele vai para lutar contra os inimigos. E uma coisa interessante, no jogo de mesa ele tinha uma regra que era assim: ele não aparece no primeiro turno, não vai aparecer no controle, onde é que tu bota ele. Tu joga o dado no segundo turno em diante
para cada um dos terrenos, que é uma floresta, que é um pântano, ou, deixa eu ver, ou é alagado, acho. No caso, terrenos difíceis, tu vai jogar ali para ver o que vai sair. No primeiro turno, tu tem que tirar 6. Se tu tirar 6 em um dos terrenos, aquele terreno é onde o Nekai vai aparecer. Tu tem que fazer isso para todos os terrenos do campo de batalha. Então, digamos, tem 5 florestas, ele tem 5 chances de aparecer em uma delas. E quando ele aparece, ele consegue se movimentar e atuar como se tu tivesse na primeira rodada. Então, ele consegue se movimentar, atacar e lutar logo no turno que ele vem. E o Nekai, isso é para fazer esse meio que roleplay, assim, que ele aparece do nada, então realmente não dá para escolher ou controlar ele não obedece diretamente às ordens dos outros homens lagarto, ele simplesmente vem, desce o cacete nos inimigos e depois vai embora. Eu também não vou pedir mais que isso dele, é o suficiente, Nekai. Teve uma vez também que o Luthor Harkon, o rei dos vampiros piratas, quis invadir e conquistar a Lústria e meio que se coroar o rei de Lústria inteira. E um dos seus generais, almirantes, acho que é o mais certo falar para os vampiros piratas, estava comandando uma grande parte do seu exército de mortos-vivos, atacando as cidades-templo dos Homens-Lagarto. Durante essa batalha, o Nekai apareceu e ele foi abrindo caminho pelos mortos-vivos, duelou contra o vampiro, matou o vampiro almirante do Luthor Harkon. Os mortos-vivos começaram a desaparecer. Conforme os mortos-vivos vão desaparecendo, ocorre uma instabilidade mágica, outros começaram a desaparecer também, depois mais outros, até o momento que a magia se reverteu, e eram tantos deles se decompondo e caindo em pedaços, que os vampiros tiveram que fugir de volta para a costa dos vampiros. Eles tentaram expulsar eles para o mar, mas realmente é difícil atacar a costa dos vampiros. Então, pelo menos, eles impediram que eles invadissem Lústria e iria levar séculos até os vampiros recuperar suas forças iniciais, graças aos esforços de defesa dos Homens Lagarto e da presença do Nekai no campo de batalha, que duelou e matou um vampiro. Bem, era isso que eu queria trazer hoje sobre ele. Ele tem também alguns itens interessantes. Uma delas é considerado pelo seu próprio nascimento, porque como ele foi um dos mais antigos, se não o mais antigo Kroxigor na existência, ele é feito de um material resistente e a sua couraça dá a ele uma resistência maior do que dos outros Kroxigors. É como se tivesse mais armadura natural. Simplesmente por tão antigo que ele é, não se fazem mais Kroxigors como faziam antigamente. Ele também tem a marca de ser albino e ele tem várias cicatrizes pelo corpo das múltiplas batalhas que ele já esteve. E como equipamento mágico, ele só tem um. O equipamento mágico dele é a chamada Lâmina Sagrada de Quetzal. A Lâmina Sagrada de Quetzal era o antigo que era considerado o deus da guerra pelos Homens Lagarto. E essa Lâmina Sagrada dele concede ao Nekai mais 2 de força quando ele está atacando, e se algo ataca ele, essa lâmina é um porrete, na verdade, mas ele é inteligente, e ele está há tanto tempo na mão do Nekai que a arma e ele são quase que um só. Quando alguma coisa ataca eles, ele consegue facilmente defletir o ataque, bloquear qualquer tipo de dano ou perigo que vem na direção dele. Então dá a ele um 5 a mais, ou seja, 33% de chance de negar o dano, bloqueando com essa arma mágica dado a ele pelos antigos. No caso, não sei se foi dado, se ele achou ou pegou em alguma das batalhas que ele estava lá atrás, mas essa arma
abençoada pelo deus da guerra dos homens lagarto, é incrivelmente poderosa na mão dessa massa de músculo e dente chamado Nakai. E no caso, ele não tem muitos modelos, geralmente tu converte um Kroxigor, tu pinta ele um pouquinho mais claro para representar que ele é albino, e em si, o mais próximo que eu encontrei de modelo foi esse. Os modelos antigos são meio feinhos, então eu não queria trazer aqui, mas o Nakai tem uma história interessante. Ele está desde a criação da vida pelos antigos até os tempos atuais, porque o fim do mundo não existe, no velho mundo, lutando contra os inimigos dos homens lagarto, contra os inimigos da ordem, contra criaturas caóticas e aberrantes como os Skaven, mandando eles de volta para onde eles deveriam nunca ter saído, de volta para o abismo. E o Nakai, no jogo do Total War, ele veio junto com uma DLC, e eu tenho que dizer, das facções do jogo, ele é a mais chata. Sinceramente, eles tentaram fazer meio que um mecanismo que ele não governa suas cidades, ele simplesmente vai de um ponto a outro, lutando, devastando, e quando ele conquista uma cidade, ele cria um vassalo de um outro homem lagarto. Bem, parte do charme, do legal dos jogos do Total War é tu administrar a tua economia, construir a cidade conforme tu quer e fazer um plano de conforme tu quer. Esse negócio de horda não é para todo mundo. Eu pessoalmente não curto. Me diz aí, você prefere jogar como hordas ou como uma facção normal? Eu pessoalmente gosto de construir as cidades, ver a economia e a infraestrutura melhorando, e não acho legal de simplesmente ir por aí batendo em todo mundo. Se bem que tudo bem, às vezes o cara só quer um pouco de ação, mas em geral, o jogo de estratégia, tu tem que pensar um pouco, calcular os riscos, benefícios. Então eu acredito que matemática faz parte do jogo. Não sei, vai da pessoa, mas tem a opção, se tu quiser jogar como uma horda, ele faz isso, ele vai de ponto a outro, atacando e lutando. Como eu não gostei dele nem um pouquinho no 2, eu nunca testei ele no 3. Vocês que jogam mais o 3 que eu, me digam aí, vale a pena jogar com o Nakai na campanha nova, no Impérios Imortais, que agora o mundo inteiro está livre e ele pode cumprir a missão de exterminar todas as facções que não fazem parte do plano maior. E por isso também o Warhammer Fantasy é legal. Em que outro setting, outro universo de fantasia, tu tem um maldito crocodilo gigante que era para ser extremamente pacífico, mas acabou sendo forçado a lutar, e agora ele luta muito bem, carregando um porrete com um tema masteca e cheio de joias douradas. Não tem isso em outro lugar, cara. Então, por isso, Warhammer Fantasy tem um charme único, apesar de se basear em algumas outras coisas. Alguns diriam fortes inspirações, jamais plágio, meus amigos. Eles também têm algumas coisas únicas, e essas coisas únicas é o que eu acho que dá o diferencial. Mas é isso, vejo vocês no navio indo para o novo mundo de Lústria, procurando o ouro dos homens lagarto. Tudo de bom e que estejam com Sigmar.